Olá! Nas últimas postagens, Roberta, Joaquim e eu viemos falando a respeito do modelo cognitivo da ansiedade. Então, nós apresentamos o modelo cognitivo da ansiedade de uma maneira geral e o modelo cognitivo da ansiedade generalizada. Nós vamos apresentar ainda do pânico e da ansiedade social. Mas nesse vídeo, eu queria trazer para vocês exemplos de intervenções para pacientes ansiosos. E para isso, eu vou aqui compartilhar com vocês uma ficha. Vamos lá. Aqui. Então, essa ficha, ela está nesse livro do Steve Hoffman, Lidando com a Ansiedade. Super recomendo esse livro. E, opa, tá mudando. Vocês conseguem baixar essas fichas de intervenções entrando no site do grupo A, que é da ArtMed, e clicando em cima do livro, né, quando vocês abrem a página do livro para compra, vocês vão ver que ali tem o acesso a download desse material, e é gratuito. Então, o Hoffman, ele traz uma ideia, uma das intervenções que ele propõe é avaliar junto com o paciente a superestimação da probabilidade da ameaça, né? Então, lembrem que a ansiedade, ela aparece quando a pessoa está imaginando uma ameaça, né, supondo uma ameaça, fazendo uma avaliação de uma ameaça, de um risco, e muitas vezes superestimando essa probabilidade de acontecer, além de subestimando a sua capacidade de enfrentamento. Então, esse exercício ele vai fazer uma avaliação dessa superestimação da probabilidade, né? Qual será que é realmente, de fato, a probabilidade daquele evento aversivo acontecer? Então, ele começa trazendo uma espécie de um diário de pensamento disfuncional, de um registro de pensamento disfuncional, como a gente já está acostumado. Então, a identificação da situação, o pensamento, o quanto acredita no pensamento, as emoções, as sensações físicas, o comportamento, e aqui ele traz uma medida do quão desconfortável isso é, né? No livro ele apresenta ali uma reguinha de 0 a 10 e traz ali uma classificação. A segunda etapa é avaliar as evidências a favor a esse pensamento e buscar as evidências contrárias, para que o paciente comece a avaliar se esse pensamento pode não ser tão verdadeiro quanto ele pensa, para que ele possa, a partir daí, gerar pensamentos alternativos. Então, de que outra forma ele pode pensar sobre aquela situação? E quais as evidências a favor e contra ele tem a respeito desse pensamento alternativo? Então, vamos imaginar um paciente que, diante de uma taquicardia, tem o pensamento de que vai infartar, né? Após a gente buscar as evidências a favor de que ele vai infartar e as evidências contra, a gente vai buscar um pensamento ou vários pensamentos alternativos àquela taquicardia. Então, um pensamento alternativo pode ser a taquicardia apenas um sintoma de ansiedade. Aí a gente vai buscar as evidências a favor de que aquela taquicardia é só um sintoma de ansiedade e se existem evidências contrárias também. A partir daí, a próxima etapa é pensar quantas vezes essa situação ou pensamento já aconteceu. Então, nesse exemplo que eu dei, quantas vezes esse paciente teve taquicardia? Então, ele vai colocar aqui, né, uma medida que ele acha. Ele já teve 10 vezes taquicardia ao longo da vida, 100 vezes, né? Então, é uma ideia de quantas vezes ele já sentiu taquicardia. Depois você vai levantar com ele quantas vezes isso de fato se tornou realidade, ou seja, essa ameaça percebida aconteceu. Então, quantas vezes ele infartou? E aí, vocês vão fazer um cálculo, né? Dividindo o B pelo A. Então, o B seria 0, ele nunca infartou. E o A seria quantas vezes ele já teve taquicardia. Então, digamos que ele já teve 100 vezes taquicardia. Então, 0 dividido por 100 vai dar 0. Então, 0 é a probabilidade de que aquilo que ele esteja
o que esteja acontecendo com ele na hora da taquicardia seja um infarto. Então, quantificar ajuda o paciente a perceber como que ele está superestimando aquela probabilidade e, de fato, como aquela probabilidade é baixa, né? Então, fazer esse cálculo ajuda bastante. E aí, uma última etapa, depois de você fazer essa avaliação, é pensar um pouquinho qual é o pensamento original, ou seja, eu estou infartando, o quanto ele acredita, né? Quanto que esse pensamento pode ser confiável, quanto ele pode ser verdadeiro. Qual é a possibilidade mais realista? Então, qual seria o pensamento alternativo? A minha taquicardia é apenas um sintoma de ansiedade. E aí, o quanto que eu posso acreditar nisso, quanto eu posso confiar nesse pensamento alternativo e o que eu posso dizer a mim mesmo no futuro. Então, se eu tiver uma taquicardia novamente, o que eu posso dizer para mim mesmo a respeito dessa taquicardia e o quanto eu posso confiar nisso que eu estou dizendo a mim mesmo. Então, essa é uma sugestão, tem várias sugestões nesse livro, essa é uma delas. Eu gosto muito de trabalhar com essa avaliação de probabilidade, quantificando mesmo, pedindo para que o paciente faça contas. Isso ajuda muito a trazer a avaliação para uma realidade, trazer a avaliação de uma maneira mais precisa. Espero que ajude vocês.